Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, seus comentários. Nessa videoaula nós vamos aprender sobre a divisão embrionária do sistema nervoso, que vai ser preconizada já para divisão anatômica propriamente dita. Então, antes de a gente entrar no nosso assunto propriamente dito, na nossa aula de hoje, eu vou falar para vocês quem são os folhetos embrionários. Os folhetos embrionários são o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. E esses folhetos embrionários, eles são responsáveis, para originar os diversos sistemas e órgãos que nós temos no nosso corpo. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o ectoderma vai originar a epiderme, anexos epidêmicos, vai originar o sistema nervoso e cavidades. Já o mesoderma vai originar a derme, os ossos e músculos, o sistema circulatório e reprodutor. E o endoderma vai originar o sistema respiratório, os órgãos do sistema digestório. Então aqui eu coloquei, isso vocês vão aprender com certeza na disciplina de embriologia, na qual vocês vão ver isso assim com mais detalhes, com maior clareza, na qual vocês vão poder estudar o desenvolvimento embrionário de cada sistema, de cada estrutura do nosso corpo. Vocês vão perceber que ele se origina de um desses folhetos aí, dos folhetos embrionários. E como nós vamos falar sobre a divisão embriológica do sistema nervoso, na qual vai dar a origem às partes que a gente conhece do sistema nervoso, lembrando que a gente tem aí o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? Toda vez que a gente fala do sistema nervoso central, a gente sempre vai pensar em encéfalo e medula espinhal. Por que eu estou falando isso? Porque vai ser assunto, às vezes, das nossas próximas aulas aqui do canal. Então, todas as vezes que vocês vêm falar de sistema nervoso central, é encéfalo e medula espinhal, ou medula espinal, tá? Já o sistema nervoso periférico, ele é composto, de nervos espinhais, nervos cranianos, terminações nervosas que podem ser sensitivas ou motoras e por gânglios, que são as estruturas pertencentes ao sistema nervoso periférico. Mas, na nossa videoaula, nós vamos falar um pouquinho, sobre como que é o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso. É lógico que aqui na anatomia a gente vai passar um panorama para vocês, não muito detalhado, do que vocês veem na embriologia, Porque na embriologia vocês estudam muita sinalização, muito gene envolvido nesse processo, que não vem ao caso para essa videoaula, E o sistema nervoso, ele é originado, do espessamento do ectoderma, que fica situado acima da notocorda, que vai ser originado aí a placa neural, que é esse desenho aqui que vocês veem aqui, que o espessamento do ectoderma, que ele fica situado acima da notocorda, que ela fica aqui embaixo, que vai dar a origem a essa placa neural. Só que com o desenvolvimento, essas estruturas vão sofrendo modificação, Aqui vai ter um sulco, posteriormente um sulco neural, depois a goteira neural, até que se forma aqui,
o tubo neural e a placa neural vai se transformar em crista neural. O tubo neural, tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Eu vou descrever alguns detalhezinhos da crista neural e do tubo neural, mas nós vamos ver que o tubo neural ele é formado por 3 vesículas primordiais, que é o prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo, na qual algumas dessas vesículas primordiais, nós vamos ver mais para frente aqui na nossa aula, vão se subdividir, que posteriormente vai ser a estrutura anatômica propriamente dito que a gente vê nas peças anatômicas que a gente identifica, tá bom? Então aqui, como eu disse para vocês, então o espessamento do ectoderma, né, que fica acima da notocorda, tá? E aqui, para ocorrer essas modificações, tá? Dessas estruturas tem muita influência da própria notocorda e de um outro folheto embrionário que é o mesoderma. Então, aqui tem a placa neural, vai sulco neural, goteira neural e por fim vai se transformar em tubo neural, né? E a crista neural. O que vai ser originado aí? Então, no tubo neural, como eu falei para vocês, vai originar as partes do sistema nervoso central. Como eu disse, quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente tem que pensar em encéfalo mais medula espinhal ou medula espinal, tá? Se usa-se medula espinal de acordo com a nova nômina atual da anatomia, tá? Não quer dizer que está errado falar medula espinhal. Bem, e a crista neural, tá? Que é o sistema nervoso periférico, como eu disse, é formado por gânglios, nervos cranianos, nervos espinhais e terminações nervosas que são sensitivas e motoras. Olha, pessoal, essa imagem eu acho muito bonita, tá? Quem nunca teve oportunidade de ver, né? E essas imagens aqui ao lado, né? Equivale às imagens anteriores que eu mostrei para vocês, tá? Esquematicamente, na qual eu me baseio para estudar a neuroanatomia, o livro do Ângelo Machado. Sem dúvida, é um livro de referência para estudar neuroanatomia. E aqui eu acho muito bonita essa imagem, porque é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. É uma técnica que a gente faz, tá? Que a gente pega um material coletado e esse material ele é processado com nitrogênio líquido e é passado por ósmio e é colocado em bases metálicas e metalizadas com ouro e é colocado dentro do microscópio eletrônico de varredura, na qual o feixe de elétrons ele vai bater na estrutura, né, metalizada ali, e ela vai varrer a estrutura, na qual a gente vai ter uma noção tridimensional da estrutura, né? Diferentemente da microscopia eletrônica de transmissão, que é um outro assunto, tá? Que é uma outra visão. Mas eu particularmente eu acho muito bonito a microscopia eletrônica de varredura. Então aqui está ilustrado exatamente o que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então aqui a gente tem a placa neural, né, que tem depois, posteriormente, o sulco neural, né, aqui vai constituir a goteira neural, o fechamento do tubo neural, que aqui, né, vai ter já a formação da crista neural e o tubo neural, que vai ser constituído aí de 3 vesículas primordiais, que é prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo. Bem, antes
antes de a gente falar propriamente dito do tubo neural com suas vesículas primordiais, eu coloquei aqui algumas observações importantes, tá, da crista neural. Então, como eu falei para vocês, a crista neural ela vai participar da formação das estruturas anatômicas do sistema nervoso periférico, tá? Então, a crista neural ela é contínua crânio-caudal, tá? Então, o que vai ter aí, tá? Vai ter a formação de gânglios espinhais situados na raiz dorsal dos nervos espinhais. Então, nós vamos estudar, tá? Isso daqui é um corte transversal da medula espinhal. Aqui a gente vê a substância cinzenta ao centro, a substância branca periférica, que na qual aqui vai formar as colunas, né? Coluna anterior, lateral e posterior. A coluna posterior é vinculada aos neurônios sensitivos, a anterior motores. Aqui vai sair os filamentos radiculares, tá? Tanto da raiz anterior como da raiz posterior, que irá formar aí o nervo espinhal. A anterior ela é motora e a posterior ela é sensitiva. Só que na raiz posterior nós temos um gânglio chamado gânglio da raiz dorsal dos nervos espinhais, que a crista neural colabora para sua formação. E nela, tá, dentro desse gânglio, o que existe dentro dos gânglios? Existem corpos celulares de neurônios. Na neuroanatomia, vocês vão ver duas expressões bastante usual. Gânglio e núcleo. Qual que é a diferença? Gânglio é o conjunto de corpos celulares de neurônios, tá, situados fora do sistema nervoso central. Já núcleo, o que são núcleos? Núcleo é o conjunto de corpos celulares de neurônios situados dentro do sistema nervoso central, tá? Então, aqui, ó, vocês vão ver isso também na disciplina de histologia, tá? Que vocês vão ver as formas morfológicas do neurônio, tá? Como o neurônio ele tem um corpo celular, tem um axônio, um dendrito, né? O pterodendro, então, os botões terminais, que são as partes essenciais dos neurônios. E ele tem formato, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o neurônio bipolar, o neurônio multipolar, que tem esse aspecto, o neurônio pseudo-unipolar, que são os neurônios que contêm aí nos gânglios, tá, da raiz dorsal. São neurônios sensitivos pseudo-unipolares que a gente encontra dentro do gânglio da raiz dorsal. Fora isso, pessoal, a crista neural, fora o chavão, né, que é do sistema nervoso periférico, que tudo isso que a gente está falando faz parte, né, do sistema nervoso periférico. Então, além dos gânglios sensitivos, né, que ele também colabora para a formação dos gânglios do sistema nervoso autônomo, tá? Nós vamos ver que o sistema nervoso autônomo tem paragânglios paravertebrais, pré-vertebrais, que são constituídos de gânglios da cadeia simpática, por exemplo. A parte parasimpática também exerce 2 neurônios, só que o segundo neurônio está praticamente próximo dentro da víscera, com um comportamento um pouco diferente da parte simpática, que não é assunto da nossa videoaula de hoje, mas estou falando para vocês. Nós temos também as células de Chauvin. As células de Chauvin, no sistema periférico, ele vai exercer o papel de mielinização dos axônios, tá? Dos neurônios, na qual a gente tem 2 tipos de neurônios, tá? Os neurônios mielínicos
e os neurônios amielínicos. Os neurônios mielínicos que vai ter um tipo de salsichinha aqui, ó, ao redor do axônio, que é a bainha de mielina, tá? Formado por essas células aí, células de Chauvin. E qual que é a diferença, né? É como se a gente fosse daqui a São Paulo de metrô ou de ônibus, por exemplo. O impulso nervoso de um neurônio mielínico é mega rápido, ele é super rápido, enquanto que o de um neurônio amielínico ele é mais devagar, tá? Ele é mais lento, porque ele não vai ter esse revestimento feito por essas células aí, células de Chauvin, que é bainha de mielina. Isso no sistema nervoso periférico. Por quê? No sistema nervoso central, nós também temos um revestimento mielínico, só que não é feito por essas células de Chauvin, e sim por as células chamadas de oligodendrócitos, que faz o revestimento das células nervosas, tá? No sistema nervoso central. Nós temos também a formação de anfístolos, que são alguns tipos de células nervosas também. Ele colabora, tá, com a célula C da tireoide, que são as células parafolicular. Aqui tem um desenho esquemático, tá, da histologia da glândula tireoide, para vocês verem como é. E ele participa, a crista neural também participa dessa formação. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tubo neural, tá? O tubo neural, fora aquelas vesículas primordiais que nós vamos falar o que ele origina direitinho. Então, eu vou descrever, tá, as paredes do tubo neural. Então, aqui, tá, nós temos, ó, aqui, ó, o assoalho, o teto do tubo neural, a parte alar, tá, a lâmina alar e a lâmina basal. Então, nós temos duas lâminas alares, duas lâminas basais, uma lâmina do assoalho e uma lâmina do teto. É lógico que eu escrevi aqui, tá, só algumas coisas para vocês saberem, mais intuito assim de curiosidade, para vocês já se familiarizando com algumas descrições que serão importantes para vocês estudarem na hora que a gente for estudar a parte microscópica de cada estrutura do sistema nervoso central, não só do sistema nervoso central, como do sistema nervoso periférico, porque vocês vão ver na neuro que existe uma viagem morfológica que a gente dá para ver a olho nu, né? E a outra viagem morfológica que ela é microscópica, que dá só para ver com o estudo de lâminas histológicas e outras técnicas, tá? Então aqui a gente tem, né, duas lâminas alares. Aí nós vamos encontrar neurônios sensitivos, tá, situados nos gânglios espinhais, nas lâminas alares. Nas basais, nós vamos ter neurônios motores. O sulco limitante, tá, ele vai separar as formações motoras das sensitivas. Então, todas as estruturas próximas a esse sulco limitante vai fazer inervação de vísceras, e afastado desse sulco limitante vai fazer inervação de músculo esquelético e também de formação cutânea. Já a parte da lâmina do assoalho vai estar ligado aí à formação dos plexos corióides, que nada mais é que a formação do líquor. Eu vou comentar com vocês que entre as cavidades do sistema nervoso central existem espaços entre elas que são chamados de ventrículos. E nós temos o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. E esses plexos corióides aí ficam alojados aí. E ela é responsável, né, para a fabricação do líquor, tá? Existe também um percurso aí do líquor para ser coletado. Por isso que ele é coletado entre L4 e L5, né? Posteriormente a aula eu vou falar,
que o líquido é um líquido incolor, inodoro, mas quando tem um aspecto alterado, é sinal de alguma patologia, por exemplo, meningite, ou hemorragia, também é característica de sinais de anormalidades do líquor, tá? E a gente tem a lâmina do teto, tá? Então eu coloquei aqui, né, todas essas informações está no livro do Jorge Machado para vocês irem se familiarizando. Então, pessoal, a crista neural, né, todas as estruturas vinculadas ao sistema nervoso periférico, todos aqueles gânglios, terminações nervosas, nervos cranianos, espinhais, todo o sistema nervoso periférico, né? E eu citei algumas das formações que ela contribui também, além destas. E aqui nós temos o tubo neural, tá? Então, o tubo neural ele é formado por 3 vesículas primordiais. E essas 3 vesículas primordiais é o prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo, tá? E aqui é a medula primitiva, que vai dar origem à medula espinal, tá? Então, como eu disse para vocês, dessas vesículas primordiais, algumas delas vão sofrer uma subdivisão. Então, aqui a gente tem, olha, o prosencéfalo vai ser dividido em telencéfalo e diencéfalo, tá? Então, o prosencéfalo em telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo não vai sofrer uma divisão, mas o robencéfalo vai sofrer divisão em metencéfalo e melencéfalo, tá? Aqui, o metencéfalo vai originar a ponte e o cerebelo, e o melencéfalo a parte do bulbo. E a medula primitiva vai ser a medula espinhal. Aqui nesse desenho, tá? Eu acho bem bacana, porque tem a parte do tubo neural, a medula primitiva tá aqui, tá? Então aqui a gente tem, olha, né, as vesículas primordiais, que é o prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo. Então o prosencéfalo se divide em telencéfalo e o diencéfalo. Só que na peça anatômica, já em corte sagital, que vocês podem estar visualizando aí na peça anatômica de vocês, ou em peça sintética, vocês também podem construir um modelo com massinha de modelar, massinha de biscuit, usar a criatividade de vocês para vocês aprimorarem aí a parte prática, caso vocês tenham escassez de material para estudar. Tem o livro também, Manual de Anatomia para Colorir, do Capite, que é excelente, tá? Que vocês também podem estar utilizando como forma prática. Então aqui a gente tem, ó, o telencéfalo e o diencéfalo vai formar quem? O cérebro, tá? Forma o cérebro. Já o mesencéfalo não tem uma divisão, o mesencéfalo, aqui ó, mesencéfalo, ou aqueduto cerebral também, vocês podem encontrar em alguns livros, tá? Aqui o robencéfalo se divide em metencéfalo e milencéfalo, que vai estar responsável aqui para a formação, né, do mesencéfalo, ponte e bulbo, e também do cerebelo, certo? Então, pessoal, aqui telencéfalo, diencéfalo, o cérebro, mesencéfalo, não tem divisão, o metencéfalo e milencéfalo, que é o tronco encefálico, que é composto pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, mais o cerebelo, que faz parte dessas últimas 2 vesículas aqui. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado, que tenha contribuído. Deixe seus comentários, suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.